dar boas novas. Amém? Mas antes de abrirmos a palavra, meditarmos em todos os assuntos que temos ainda para continuar falando, que a irmã já começou a falar e que já estamos, nos familiarizando, vamos antes orar mais um pouquinho. Do jeito que estamos, oremos. Querido Deus, muito obrigada, Pai. O Senhor é o nosso Consolador. É o Senhor, meu Deus, no nome santo de Jesus, que nos abraça. É o Senhor, ó Deus, que tira todos os laços, tristezas, depressões, cada coisa terrível que nós observamos nos noticiários, Senhor, todos os dias, quando ouvimos em nossa vizinhança e quando muitas vezes acometem nossa própria família, meu Deus, nosso próprio lar. Misericórdia. Olhai por nós, meu Deus, é o que nós clamamos. Maranata, Senhor. Em frente a tantas coisas terríveis, nós clamamos ao Senhor. Maranata. Deus, te agradecemos. Fala ao nosso coração e nos ensina. E nos dê forças, coragem para andarmos segundo a tua palavra. Sim, Senhor, com a esperança viva. Porque estamos aqui apenas de passagem. Porque nós sabemos que a nossa morada é aí com o Senhor para toda a eternidade. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus amados, irmãos e irmãs, pais e mães, eu gosto desse tema, família, eu gosto. Eu sempre me identifico, falando, vai com os irmãos, ou um novo que não me conhece. Eu trabalho com crianças, porque eu sou professora. E eu amei essa música quando trouxe. Fale para o papai, fale para a mamãe, fale para o seu professor, Eu falei, opa, mas não é só eu que uso como profissão essa, que eu acho que uma das grandes profissões dessa terra, ser professor. Professor da escola sabatina, professor da nossa igreja, que está ali com as nossas crianças, os professores daqui de dentro, que estão nas áreas do departamento dos jovens, da mocidade, dos anciãos, não importa. Nós adultos temos o dever de proteger as nossas crianças. Amados, eu não tenho como começar a falar na palavra de Deus e agradecer a Deus e louvar pelos pais que Ele me deu. Eu tenho pai, mãe, vô e vó, lindos e maravilhosos. E o meu pai sempre cuidou muito de mim. Eu estou vendo o irmão Bila aqui, cuidando da filhinha dele. Meu pai era o meu super-herói, até hoje ele é. Meu pai sempre cuidou de mim. E meu pai, hoje está com 79 anos, meu pai fez uma novidade que para a geração dele é algo que a gente está começando a ver nessa geração. De homens ajudando as suas esposas, como pais competentes, pais participantes, que cuidam dos seus filhos, pais que ajudam a dar banho. Meu pai me deu banho até mais ou menos uns 7 anos, que eu me lembro dele me dando banho. Meu pai e minha mãe, gente? Eles falam, meu pai me dava banho. Então está aqui um testemunho bíblico. Meu pai fez uma madeira para mim, eu fui criada no colinho do papai, tomando uma madeira até os 7 anos. E eu sou a filha mais velha e tenho mais 3 irmãos, ou seja, somos uma escadinha lá na minha casa. E o carinho, o respeito do meu pai, cuidar dos filhos. O meu pai, infelizmente, não foi tão bom esposo. Não foi, mas ele foi um bom pai. Não é aquela coisa de carinho, de respeito, de atenção com a minha mãe, uma mulher tão preciosa. Mas o meu pai foi um bom pai. O bom pai que hoje, mais do que nunca, eu abro os meus olhos para Deus e falo, Senhor, obrigada. Porque eu sei que meu pai me respeitou. Eu não precisaria estar dando esse testemunho aqui. Porque isso é obrigação de todo pai e toda mãe. Amar e proteger os seus filhos. Porque está escrito na palavra do Senhor. Os filhos são bênçãos e herança de Deus. Amém? Então, quando a gente vê as nossas criancinhas aqui, tão lindas, tão amáveis, tão cheias de sonho. Criança tem que ser assim mesmo. Menino tem energia muito mais do que a gente. Os pais chegam no final do dia, estão cansados e eles ainda estão lá. Mamãe, conta a história para mim. Papai faz isso. Eles têm uma energia que parece que não se acaba. E isso é ser criança. E a criança
quando ela é amada, respeitada, protegida, ela está saudável, ela é uma espoleta mesmo. Ela não para. Quando a gente vê uma criança que normalmente era feliz e contente, saltitante, vibrante, que fala, que faz as coisas, desenhando, correndo, pulando, fazendo bagunça, você vê essa criança de repente calada, tem que correr atrás para ver o que está acontecendo. Porque criança, ela é assim, é um espírito infantil. Um dia também fomos crianças e a gente tem que guardar a nossa criança bem aqui, ó, e cuidar dela. Amados, o Quebrando o Silêncio vem tratar desse tema que é doído para todos nós. Quem tem juízo se sente afrontado com essa maldade que está aí fora. De pessoas que abusam de meninas e meninos. Não podemos nos esquecer que também os meninos são abusados. Ora, na nossa palavra de Deus nós temos alguns exemplos. Deus é tão poderoso, por isso que na palavra dele está escrito: para Deus nada é novidade debaixo desse céu. Debaixo aqui, ó, do sol, para Deus nada é novidade. As mesmas angústias e necessidades que os homens e mulheres sofreram ao longo de anos, lá no início da civilização humana, nós estamos passando também agora. Só que de uma forma muito pior, parece que está aumentando. Aí eu falo que é Sodoma e Gomorra, purinho. Não tem como quando a gente vê, por isso que tem que estudar Bíblia, ler Bíblia e fazer dela o nosso manual. Porque aí, como cristão, você fala: meu Deus, até esse mau exemplo tem na Bíblia. Vou citar o primeiro. Lá em 2 Samuel 13, amados, se vocês quiserem abrir a Bíblia aí como referência, nós temos 2 Samuel 13. Eu vou colocar aqui 13:1. É um incesto de Amnon, o próprio irmão que estuprou a irmã. Meu Deus do céu, isso aqui aconteceu, sabe aonde, meus amados? Dentro da casa do rei Davi. O rei Davi tinha uma filha linda, Tamar. A Bíblia fala que ela era muito bonita e era menina virgem. Ela não namorava ainda. Não fala que eu olhei, não está falando a idade dela, mas era uma moça virgem, jovem e muito bonita. Irmã de Absalão. Absalão bonito, né? Aquelas tranças. A menina, eu também imagino ela muito linda. E como filha do rei, tratada com muitos mimos, carinho e proteção. Uma menina que com certeza andava com suas vestes vibrantes, aquelas túnicas usando vermelho, rosa, com cores bonitas que as jovens, as adolescentes gostam de encher os olhos. Nós podemos admirar o belo, mas não devemos e não podemos tocar. E aí o seu próprio irmão deixou o espírito imundo, que eu falo que é espírito imundo mesmo. A maldade entrou nos pensamentos daquele meio irmão, que era filho de uma outra esposa. Lembra, né? Que na história o rei Davi teve várias esposas. Nunca foi esse o projeto de Deus. Mas naquela época, estamos falando de coisas antigas, amados. O rei Davi tinha várias esposas, cada um dos seus filhos. E Tamar, aquela moça princesa, ela era filha do rei. Ela era uma verdadeira princesa, inclusive por título. Porque ser princesa não é porque eu uso uma coroa. Ser princesa porque pertencemos ao sacerdócio real, que é o Deus eterno. Quem é filho do rei é príncipe e princesa, sim. E é por isso que devemos cuidar dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos netos, dos nossos vizinhos. Estar atentos, observando os nossos alunos dentro da igreja ou nas instituições públicas ou privadas, como dentro da igreja adventista, que tem as escolas adventistas. Como eu, que sou professora, servidora pública, que dou aula em escola pública, que trabalho com crianças também, devemos estar atentos aos sinais. É doído para nós, porque nós sabemos que
talvez, eu espero que não, dentro dessa igreja, pessoas adultas tenham sido molestadas, tenham sido vítimas de abusos sexuais. E novamente, lembrando que muitos aqui que são adultos, eles falam, misericórdia, meu Deus. Mas sabe por que eu estou falando isso? Porque de acordo com os dados, estatística matemática, ela não erra. A cada hora no Brasil, 5 crianças e 5 adolescentes são abusados no Brasil. A cada hora. Quando eu ouvi, eu tive que voltar. Eu falei, não, peraí, é a cada dia, a cada hora, porque não é possível. A cada hora. Isso é doído, gente. Aí eu falo, misericórdia. Olha a estatística. De cada 5 mulheres adultas, nós que somos cristãs, que de repente tivemos o privilégio de nascer num lar cristão, temente a Deus, que as pessoas cuidam umas das outras, verdadeiramente segundo o molde do Senhor, nós mulheres adultas podemos ter 4 amigas adultas que foram molestadas. E eu, graças a Deus, dou glórias a Deus que eu não estou nesse grupo dos 4. Quando a gente fala nisso é muito perigoso, amados, porque o perigo está, muitas vezes, é dentro da própria casa. É o pai. Por isso que é tão perigosa a questão de uso de álcool e drogas. Muitos usam, porque estava alcoolizado, ele não lembra, ele não sabe o que fez. Nos dias de hoje, ele estava, usou crack, usou cocaína, heroína e sei lá mais o que, não sabia o que estava fazendo. Sob efeito de álcool, drogas ilícitas ou lícitas, como é a bebida alcoólica, que tira o bom senso, o discernimento daquele pai ou daquele avô ou daquele tio, e terrível, do próprio irmão. Sabia, amados? Eu olhando isso, eu fiquei, meu Deus, a gente tem que orar. Não somente orar pelos outros, mas orarmos por nós mesmos. Senhor, que eu não caia, que eu nunca faça essas coisas horrorosas, que são abominações aos olhos de Deus. Nós adultos devemos cuidar, amar, respeitar, preservar as nossas crianças e adolescentes, começando com os nossos próprios bons exemplos, sendo amáveis, pacientes, dedicados. Eles têm que olhar assim, e quando a gente vai falar com eles, a gente tem que ter autoridade para ele falar, opa, ele para, mas com amor. Autoridade no sentido de uma pessoa está falando comigo, eu estou ouvindo, porque é uma pessoa respeitosa que está a me falar. Então, senhores, pais e mães, como isso é doído, é chocante para todos nós. Meninos, hoje em dia, também estão entrando nesse senso de abuso, porque muitas vezes a gente tinha um olhar muito voltado só para as meninas, mas os meninos também estão entrando. E eu que trabalho na escola pública, eu dou uma aula numa escola na Asa Sul. Eu pego crianças de várias regiões administrativas do DF. Então, a gente tem a possibilidade de conhecer muito um pouquinho de cada universo, do que está acontecendo. E independente de ser ricos ou pobres, ou pessoas chamadas classe média, esse mal tem acometido muitas famílias de todas as camadas sociais. É uma coisa séria para a gente começar a pensar, para a gente falar. Os agressores, normalmente, estão muito próximos. Antigamente tinha uma cultura, as pessoas imaginavam assim, são pessoas, um homem estava passando na rua e abusou. Claro, tem alguns casos assim. A pessoa, sem nenhuma noção, não estava em sua sã consciência, ela vê uma criança, mas isso são casos ainda mais raros, sabia? Eu não sou uma estudiosa, não sou psicóloga. Os psicólogos cristãos são grandes ferramentas de Deus para ajudar o seu povo. E graças a Deus a Igreja Adventista tem grandes psicólogos cristãos que andam atuando e ajudando a nossa igreja. Então, se algum adulto passou ou tem visto, procure ajuda, converse com o seu pastor. A primeira dica que eu dou, converse com o pastor. Mas eu tenho vergonha. Larga essa vergonha. Pastor, eu preciso de uma assistência com um filho, um sobrinho, sabe? Ele está tão estranho, eu não sei, eu tenho vergonha de falar sobre esse tema. Converse. O diálogo
interessante, nós temos uma grande neurocientista em nossa igreja. Eu fico muito feliz. Eu falo, oh, glória. Né? A Rosana Alves e tantos outros, que dentro da igreja adventista, até pela TV Novo Tempo, tem se colocado para falar com as famílias, falar com a gente, né? Tem a Darleide, né, Alves também, que lá tem o Sem Tabus, tem um outro programa que ela faz de consultório de família. E sem falar nessas atitudes que a igreja adventista se propõe para ajudar os seus membros e as comunidades. Qual é a relevância da nossa igreja dentro das comunidades? É também, por exemplo, falar sobre esse tema. Meus amados, ora, os estudos, eles indicam, né, que esses dados, eles não são inventados. Não. São estudos matemáticos até. Né? Você vai nas delegacias de pronto atendimento às mulheres, nós temos, graças a Deus, temos delegacias de atendimento especializados somente às mulheres. A delegacia da mulher. Lá na L2 Sul mesmo tem uma. Quantas mulheres que estão indo lá, às vezes não é nem porque elas passaram por aquilo, mas porque seus filhos passaram por uma situação. Mães, nós sabemos, é por isso, olha, Deus nos protege desde sempre. Gênesis 1, 26 em diante, fala sobre a criação do homem. A providência divina que o Senhor teve em criar um homem, segundo a sua imagem e semelhança, e uma mulher, uma auxiliadora, idônea, linda, uma varoa valorosa, linda, preciosa, para construir uma família. O sexo é uma bênção. Eles falam, sim, o sexo é uma bênção, porque é através dele que nós temos prazer. Nós adultos, pessoas casadas. Você casa, o meu corpo pertence ao do meu esposo, e o do meu esposo pertence a mim. E nós dois, debaixo da guarda do Senhor, Ele nos protege e nos abençoa. E os filhos são resultado. Se não existisse o sexo, não teria nem eu, nem você, nem ninguém aqui sobre essa terra. Tinha acabado lá no Éden, com Adão e Eva. Mas o inimigo, ele vem colocar no meio da sociedade que o sexo é uma coisa terrível, horrorosa, e não é. O problema é a forma como o homem, o inimigo, tem usado pessoas para denegrir essa palavra que é o sexo. A educação sexual deve começar em casa, quando a mãe está dando, sabe, na vida intrauterina, o desejo dessa mulher, dela se relacionando com ela mesma, ela tomando banho, tocando sua barriga, passando creminho, para não dar celulite nem estria, né? E ela se cuidando e sentindo que o bebê está crescendo em seu ventre, que é uma bênção, é um milagre de Deus. É um milagre de Deus ser mãe, gerar vidas. Mas quando esse bebê cresce, que está ali na guarda daquele pai, daquela mãe, os dois juntos, com muito respeito, muita decência, muito amor, tementes a Deus, educando aquela criança, sabe, na hora do banho, a mãe que está dando banho no seu filho, hoje é domingo, meu filho tem 10 anos, eu vou dar banho no meu filho? Vai, mãe, para ver se não tem piolho, cortar as unhas, limpar a orelha, porque durante a semana muito corrida, ele já está grande, ele dá conta de tomar banho sozinho. Mas uma vez na semana, a mamãe tem que pegar o filho e dar uma geral. E é nesse momento, além da questão da higiene física, que é essa só externa, é falar com o seu filho, e você? É no diálogo, desde pequenininho, que o filho e a filha têm transparência e liberdade de falar para os pais qualquer tema. Ele vê uma coisa boa ou ruim lá fora acontecendo, ele chega em casa, ele vai falar para quem? É para o pai e para a mãe que ele tem que falar. Mamãe, o que é sexo? Mamãe, o que é beijo? O que é menstruação? E aí vai falar. E os pais, mas eu não sei. Sabe sim, irmão. Busque informação, a gente tem internet, você tem livros, você tem a nossa igreja que pode te ajudar para estar falando sobre esses temas com seus amados filhos, sobrinhos, de uma forma correta e que tem que ser honesta e transparente. Além de começar em casa, essa criança que é bem cuidada, amada, ensinada, ela vai ter liberdade de falar
Como eu um dia cheguei, eu fui um pouco precoce, com 8 anos eu cheguei no horário de almoço, minha mãe, meu pai, todo mundo reunido. Pai, o que é sexo? E eu não falei para minha mãe não, eu perguntei, foi pro meu pai. Pai, o que é isso? É meu pai. Acho que deve estar louco. Não se passaram poucos dias, meu pai chegou, pelo menos com 2 livrinhos para mim, que um deles eu guardo para, se Deus me permitir ter filhos, eu dar para os meus filhos. Que é Educação Sexual para Crianças. Um livrinho simples, fofo, era todo em forma de poesia. E meu pai, gente, olha, nem, né, pai como a maioria dos pais. Ele tinha vergonha de falar o tema, mas ele providenciou. E ó, no ouvido da minha mãe, fala com a menina. Fala com a menina. E quando eu vi que o meu pai e minha mãe estavam aptos a me falar, aí, cada dia era uma pergunta. Às vezes eu via nitidamente na minha mãe, menina! A minha mãe ficava assim, cruz credo, gente. Deus me livre. Porque os pais naturalmente, mas ela se propõe. E ela falava. Tinha coisa que ela falava, nossa, no meu tempo não tinha isso não, de onde você tirou eu? Na escola. Já chegava tudo, mas na escola a professora falou isso. Aí a minha mãe, nossa, essas professoras, mas o que ela falou? E eu, todo dia era uma pergunta. Então aquilo saciou minha curiosidade. Eles me falaram e eu saí toda leve. E eu acho que aquilo ficou tão internalizado que eu só vim ter um interesse de novo em ficar perguntando qualquer coisa lá pelos meus 15 anos, sabe? Aí já era tudo com a minha mãe, direto com a mãe. Minha mãe é minha melhor amiga. Eu falo tudo pra ela. Você fala, sério? Falo. Porque os meus pais me criaram num ambiente assim. De verdade. Eu via hoje, eu morro de rir conversando com os meus pais. Eles arregalando. Eu me lembro dos meus pais arregalando os olhos. Sem saber o que falar para uma criança extremamente falante, que eu era assim. Primeiro quando eu andava, saltava. Só estava assim, e curiosa. Mas graças a Deus, e é por isso que eu agradeço a Deus pela bondade de ter tido esse pai e essa mãe que cuidaram de mim. Meus queridos, os abusadores podem ser, olha que coisa terrível, segundo os dados, o próprio avô, o próprio pai, o próprio tio, o irmão mais velho. Misericórdia. Gente, isso é terrível. A gente tem que orar mesmo, falar Maranata, Senhor, tem misericórdia. E como cuidar das nossas crianças e adolescentes? A gente tem que pedir, Senhor, cuida, me dê sabedoria, Senhor. Coloca amor em meu coração e no nosso coração, como igreja, como sociedade. A gente tem que aprender a olhar as pessoas, respeitá-las. Para ter amor, primeiro tem que ter respeito. O amor só nasce depois do respeito, amados. Primeiro a gente respeita. Quem ama, cuida. E aí a gente começa a amar e a cuidar, ter um respeito, um profundo, sabe, senso de, meu Deus, de justiça. Meus queridos, no mundo aí fora, muitas mães sem consciência dessa coisa de mulheres, né, nós sabemos das realidades do mundo aí fora. Mulheres que cada dia, todo ano está com um namorado diferente. E ela dentro da casa dela tem 3, 4 filhos de várias idades, desde menino de 15 até um menininho lá de 3. Cada um de um pai. E todo ano chega um namorado novo dentro de casa. Vamos afastar a questão de caráter. Meus amados, olha, é perigoso esse negócio de mãe ficar levando namorado para dentro de casa. Porque segundo as estatísticas matemáticas, também, esse negócio de mulher ficar, eu estou usando o termo mulher, mas poderia ser aplicado ao homem, tá? Mas todo dia um namorado diferente, seu filho pode estar passando por traumas. Você fala, como? É no momento que ela vai lá no banheiro,
vestir roupa, se maquiar, se arrumar. 30 minutos seus filhos sozinhos lá fora, na sala, no quarto, na garagem, no quintal de casa, com uma pessoa que você nem conhece direito. Porque nem aqueles que conhecemos, que são os avós, os pais, os tios, os primos, a gente não conhece. Imagina esse negócio de ficar trocando de namorado todo dia. Que prejuízo para o seu filho. Misericórdia que não é para os nossos, não. Porque a mulher cristã, ela casa para sempre, né? Vamos lá. Casar é para sempre. O casamento é uma coisa insolúvel. É para sempre. São coisas para a gente estar atento, ouvindo e falando: meu Deus, me perdoa, meu Deus, me dê sabedoria. De repente você, amado irmão ou irmão, tem um irmão, né, que não está fora da igreja, não conhece os princípios que conhecemos. E ele ou ela, com esse negócio de ficar todo dia trocando de namorado, levando o namorado para casa, está colocando seus filhos sob risco. Vocês estão entendendo, amados irmãos? Denuncie. Faça a coisa certa. Muitas mães, porque eu amo esse homem. Amada, você tem que amar primeiro a Deus, acima de todas as coisas. E amar o seu filho. Um homem que toca seu filho, ele não merece nada seu. Você tem que se afastar de uma criatura dessa. Os abusadores, ele não abusa só uma vez não, ele abusa uma, duas, quantas vezes ele puder e quiser. A mulher que tem que dar um freio e falar não. Quando uma criança, um adolescente chega para a sua família e abre o coração, gente, para falar: olha, aconteceu isso, mamãe. A primeira coisa que essa mãe, que geralmente a figura materna é a mais escolhida, né? Para falar: mamãe, aconteceu isso, vovó, aconteceu isso. Mas em alguns casos, como o meu, eu não fui falar para minha mãe, eu falava para meu pai: pai, o que é isso? Tudo era meu pai. Até que depois, na adolescência, virou tudo para a mamãe. Mas enquanto eu era criança, o elo afetivo ficou muito forte entre eu e meu pai. Então tudo era para o meu pai. Papai, o que é isso? Então a gente tem que cuidar, zelar, amar, respeitar. Sempre, 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 sempre. Esses abusadores, eles têm vários, né? Assim, são tantos. A psicologia, a medicina e tudo mais, eles colocam assédio moral, abuso sexual, violência sexual, tudo tem a ver em tocar, tudo começa com um olhar estranho. Criança a gente olha com bondade, a gente olha, muitas vezes é franzindo o teste, chamando a atenção assim, né? Ô menino! Mas a gente nunca pode ter um olhar estranho. Nem a palavra do Senhor fala: o homem que olhar para uma mulher, desejando, admirando com admiração que não tem nada a ver do que o Senhor propôs, já está adulterando. Imagina você olhar para uma criança ou um adolescente com um olhar estranho, amado. Um olhar de, sei lá, de apreciação, ou sei lá o que for. Um negócio desse, sabe o que as pessoas têm que fazer? Orar. Mas é orar com sinceridade. Falar: Senhor, tira de mim essas feiuras, essas maldades, esses maus pensamentos, Senhor. Nós devemos ser sinceros para Deus, falar: Senhor, me ajuda, me liberta, me salva, Senhor, não deixa, tira isso de mim. É a primeira atitude do cristão e de qualquer pessoa. Olhar para o alto e falar: Senhor, tira isso de mim. Além do mais, meus queridos, já estou quase terminando. Qual é a idade? Muitas mães falam: mas professora, qual a idade de começar a falar sobre sexualidade, sexo com a criança? Não é sexo. Sexualidade é uma coisa, educação sexual é uma coisa, falar sobre sexo é outra. Como eu falei, é desde o berço. Você elogia a criança, fala que ela é linda. Você é linda, preciosa aos olhos do Pai. Você é uma obra-prima. A criança tem que crescer feliz, se achando linda mesmo, como ela é, com cabelinho, com tom de pele, com narizinho, com dedinho. Olha, puxou da mamãe, do papai, da vovó. A cor dos seus olhos é da vovó. Ninguém tem olhos verdes na família, só a vovó que tem. Então você puxou esse olho verde da vovó, valorizando a família. Estamos muitas vezes esquecendo de abraçar as nossas crianças e elogiá-las no que elas fazem de
direto que elas fazem. Quando a criança vai toda feliz, mamãe, olha o desenho que eu fiz. O desenho fala muito sobre o caráter da criança. Crianças felizes, protegidas, os desenhos são coloridos. E aos mãos, ela quer desenhar na parede, na porta da geladeira, do guarda-roupa. Você fala, meu Deus. A criança feliz, os desenhos são coloridos. Uma criança que passa por algum trauma psicológico ou físico relacionado à sexualidade, os desenhos, primeiro ela já não quer desenhar. Quando ela desenha, são cores escuras, preto, marrom, as cores, os desenhos que você fala, meu Deus, isso aqui é o quê? Quem tem filhos, que ouça, veja, dê atenção para o seu filho, observe, veja os detalhes, veja os sinais. A criança que andava feliz, de repente está caladinha, retraída, não quer, sabe, está diferente, o comportamento dela está diferente do normal. Amados, converse com seu filho, veja o que está acontecendo. Às vezes não tem nada a ver realmente, glória a Deus, com nada relacionado à violência sexual. Pode ser uma fase, uma briga com um coleguinha na escola, mas a gente tem que estar atento. E para finalizar, vou falar aos homens e mulheres adultos que passaram, de repente, por um trauma desse. Mães, pais, avós. Amados, nós vivemos no mundo mal. O homem sem Deus, eu não sei nem como é que ele sobrevive aí. Porque a gente, com Deus, a gente consegue ver tantas aflições e passamos por aflições. Nós passamos. Só que as aflições que nós passamos, de um modo geral, têm cunhos muito diferentes. É você negar-se a si mesmo, é você resistir a várias tentações e tudo mais. Mas é diferente das coisas do mundo. As pessoas do mundo estão adormecidas. Eu não sei o que acontece na mente dessas pessoas. Mas para você que é adulto, que passou por uma situação de trauma como essa, lembre-se. Conforme a palavra do Senhor nos ensina, João 3,16, por exemplo, diz que Deus nos amou a tal ponto de enviar seu Filho para morrer por nós. Você é a menina dos olhos de Deus. Eu sei que não é fácil, é uma dor na alma, eu que não, graças a Deus, assim, em relação ao meu pai, eu só agradeço a Deus. E a gente tem que agradecer mesmo, meus amados. Mas a gente sabe que essa dor, ela machuca muito. Tem mulheres que foram abusadas na infância ou adolescência, que depois elas ficam com tantos traumas que elas têm medo até de se relacionar novamente, de se permitir ter um príncipe encantado. Toda moça tem que ter esse sonho de querer se casar, vestir um vestido lindo de noiva, de entrar na igreja para ela construir a família, né? Daí ela fala assim, eu me sinto amada. Eu já sou uma pessoa completa porque eu tenho Cristo. Mas eu estou mais feliz em saber que eu vou nessa caminhada de mãos dadas com esse varão que Deus me deu. Eu vou olhar para ele e falar assim, oh glória! Eu vou falar, Senhor, obrigado. Porque ele é lindo, ele é maravilhoso, ele me põe para cima, ele me promove. Ele ora por mim, ele estuda comigo, ele me ensina. Oh Deus, ele é uma bênção esse homem na minha vida. Por causa de muitos traumas, tem mulheres que foram abusadas pelos seus próprios pais, avós, tios, primos, padrinhos. Gente, que coisa horrível. É claro que nós somos evangélicos, não temos os padrinhos, mas de famílias católicas, que muitos aqui de repente foram, a mãe está lá tomando banho e recebeu o padrinho do seu filho em casa, e deixou o padrinho lá enquanto a filha estava fazendo café, e aquela criatura foi lá e pegar nos seios da criança. São relatos verdadeiros que acontecem no nosso meio, que a gente tem que estar atento. Não pode confiar, não. Confiar em Deus. Confiar em Deus, só em Deus. Claro que tem o pai, a mãe, as pessoas boas que Deus colocou na nossa vida, que são bênçãos. Essas a gente também deve confiar, mas a gente confia de olhos abertos, fechados, debaixo da água, dentro do mar, onde for, é em Deus. Mães, tenham sabedoria. Mulheres, lembrem-se, vocês são muito amadas por Deus. Deus pode fazer sim uma mudança. Eu sei que essa mudança para muitos, ela não tem sido fácil. Mas o primeiro passo
É buscar no Senhor. Senhor, me ajuda. Tem doído, meu Deus. Isso é válido para homens adultos e mulheres adultas. Meu Deus, me ajuda a liberar o perdão. Deus, eu tenho que perdoar essa pessoa que fez. O meu próprio pai, o meu tio, o meu avô, o meu irmão, o meu padrinho, um vizinho, alguém que era tão querido ali no meio da família, que a gente confiava, ele fez isso comigo, meu Deus. Libere o perdão aos poucos. Ore para Deus, fala: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude, Deus. Isso aqui está escondido, eu nunca falei isso para ninguém, meu Deus. É uma coisa tão horrorosa que eu prefiro até nem falar e nem lembrar. Essas coisas horrorosas, a gente até, o cérebro, ele arruma um meio de proteção para evitar danos maiores. Mas você tem que orar a Deus e pedir: Senhor, me ajuda, me dê forças. Libere o perdão. Procure um psicólogo cristão. Não é psicólogo que não seja cristão, não, me desculpe. Tem que ser cristão, porque um cristão entende a mente de um cristão. Porque somos amparados, acima de qualquer coisa, é baseado na lei da palavra de Deus. E a nossa igreja adventista é uma bênção também nisso. Lá na igreja da L2 Sul, por exemplo, tem psicólogos fantásticos que podem auxiliar vocês. Converse com o seu pastor, com o primeiro ancião, com pessoas que você veja que são pessoas de Deus que possam te ajudar. E por último, deixa eu pegar só uma última aqui. Denuncie. Tem que dar o primeiro passo para isso que aconteceu, ou com seu filho, ou com um sobrinho, alguém que você conhece, que você ama. Talvez até o filho do vizinho. Não deixe seus filhos dormirem na casa dos outros. Mãe, pai, filho não dorme na casa dos outros. Não, até de parente está complicado, muito menos do amiguinho da escola. Não deixe. Sabe por quê? Porque um adolescente de 15 anos também, se tiver um abusador lá, um homem, 1,87 m de altura, com 105 quilos, que faz jiu-jitsu, um menino de 15 pode ser fortinho, desbravador, eu sei lá mais, ele não vai ter força contra esse adulto. Tenha sabedoria. Dormir, o melhor lugar para dormir é na nossa casa, no seu quarto, na sua cama, no seu travesseiro, no seu edredom, com a sua mãe e o seu pai do lado. Fique atento aos sinais. Então, meus amados, falando sobre o quebrando o silêncio, finalizando, todos nós orando, pedindo a Deus para nos guardar nossa família, a nossa vida, nos libertar desse mal, orando pela nossa vizinhança, a nossa sociedade, a nossa comunidade, aqui no Del Lago, na Fazendinha, no Paranoá, na nossa cidade de Brasília, no Distrito Federal, no Brasil e no mundo. O inimigo, ele está tentando acabar com as famílias. E ele tem